E a construção da cidadania, neocidadania no campo midiático, o que se está entendendo aí por neocidadania, que a partir dos anos 90 você começa a ter alguns indivíduos que eles não tinham uma cidadania plena, que não eram considerados cidadãos no sentido estrito da palavra. Estariam nessas categorias a criança e adolescente. Então, criança e adolescente, até então, ela não era vista como cidadão, mesmo porque se dizia que se tornava cidadão a partir dos 18 anos. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente começa a se tornar cidadão. A questão do negro ou do afro-brasileiro, que começa a entrar também em pauta, nós vamos ver esse processo. A questão da mulher, a questão do idoso, a questão do segmento LGBT, que vai surgir dentro desse processo. Então, todos aqueles que não tinham essa cidadania plena, eles começam a se tornar, aí, dentro desse processo, cidadãos no sentido da palavra. Por isso que são chamados de neocidadãos. Não tem como, hoje, você falar nas relações nacionais, internacionais e interpessoais que não vai passar pela questão da diversidade. Se a gente for olhar, eu vou até colocar um pouco isso daí, a motivação da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, as motivações foram os conflitos por conquistas de território. Então, assim, um país queria dominar o outro, queria tomar o outro, e impunha ali a sua cultura e tomava as riquezas do outro, inclusive a riqueza cultural que aquele país tinha. Só o fato da gente ter esse tipo de postura já demonstra que as questões culturais, elas são extremamente relevantes. E dentro desse processo bipolar que ainda persiste, você coisifica o outro, e o considera inimigo, e portanto, se ele é um inimigo e se ele está sendo coisificado, a questão cultural também ela se torna insignificante. A cultura do outro ela passa a ser menor. E aí, na comunicação, o papel dela é essa busca do sujeito, não mais do outro como objeto. A outra coisa é a questão da subjetividade. O positivismo, que vem lá do século XIX, ele trabalha muito com a ideia de que a objetividade ela é o grande elemento da ciência, que é através da objetividade que construímos o conhecimento. A contemporaneidade tem mostrado outra coisa, não é a objetividade, é a subjetividade. A ciência ela é muito mais subjetiva do que objetiva. Como é que eu posso falar que a matemática é objetiva se ela trabalha com subjetividades? A física trabalha com subjetividades. Como é que eu, por exemplo, posso avaliar o efeito da energia ou a teoria da relatividade do Einstein, que fala que se colocar dois gêmeos, um na Terra e um outro no foguete, que está no foguete vai envelhecer muito menos do que o que está na Terra? Quer dizer, são todos elementos subjetivos, Inclusive a filosofia, ela surge dentro, aliás, a matemática, ela vai surgir junto com a filosofia dentro desse contexto. Então, a ciência não é objetiva, ela é subjetiva. Ela está construindo subjetividades. E para ela poder organizar essa subjetividade, ela vai fazer uso de elementos objetivos, como metodologia, método, assim por diante. Mas não é isso que garante que ela é objetiva, porque ela é subjetiva. E a comunicação, durante muito tempo, ela também queria se tornar ciência. O que a comunicação vai e faz? Ela também adere ao discurso de que ela tem que ser objetiva. Então o jornalismo vai falar, somos objetivos e imparciais. Olha que dois absurdos. Primeiro, a objetividade ela não existe, ninguém consegue ser objetivo, porque a visão de mundo vai passar pela subjetividade. E muito menos conseguimos ser imparciais, porque a imparcialidade ela não existe. Então, por exemplo, eu posso dizer milhões a pé por causa de greve de motoristas de ônibus e posso dizer que motoristas fazem greve por melhores salários. Eu estou falando da greve, eu tomei posição. Onde que fica a imparcialidade nisso? Então, assim, a imparcialidade ela não existe, a objetividade não existe e, na verdade, a subjetividade ela existe. E se a gente trabalha a subjetividade, a gente começa a ter que buscar o sujeito. Só que tem uma sociedade capitalista, da maneira como ela se coloca, ou mesmo uma sociedade autoritária, ou mesmo dentro da nossa sociedade que se diz democrática, muitas vezes esse sujeito ele é colocado como objeto o tempo todo. A educomunicação, na verdade, ela não surge fora de um contexto, ela surge dentro de um contexto. O primeiro elemento que a gente vai ter aí, nós temos a comunicação social. Ela vai compor formalmente dentro do ambiente universitário, dos projetos pedagógicos das universidades,
a ideia de habilitações, então jornalismo, publicidade, relações públicas, rádio e TV, quer dizer, um grupo de disciplinas que surgem, principalmente nos anos 70, a USP ela acaba sendo pioneira nisso, né, porque ela vai implantando esses cursos, mas o grande erro da comunicação é que ela vai perdendo com o tempo o papel dela de social. Ela se torna uma comunicação que você não sabe muito bem como é que se dá esse processo, né? Ela é compartimentalizada, então você tem o jornalismo, é como se ele não comunicasse com rádio e TV, é como se ele não comunicasse com as outras áreas, e aí você vai tendo as áreas totalmente segmentadas. Então isso daí vai marcar muito como a comunicação ela é vista. Ela é uma comunicação positivista, muito calcada nos princípios de Augusto Conte, né, que cria a departamentalização, e a ciência, praticamente em todo o século XX, ela vai trabalhar muito nessa dimensão. E a comunicação, que poderia ser uma ruptura desse modelo, e é chamada de comunicação social, ela segue esse mesmo modelo. A educomunicação, talvez ela venha para quebrar esse paradigma, né? Tem só 2 cursos no Brasil até o momento, vocês aqui e a ECA, né, que está com esse curso, e são muitos os questionamentos, quer dizer, a gente tem muito mais questionamentos do que afirmações do que seria a educomunicação. Então, ainda não sabemos qual é a epistemologia da educomunicação, ainda não sabemos como o profissional vai estar no mercado de trabalho, ainda não sabemos o que devemos ensinar, e os alunos ainda não sabem o que aprender, né? Então, assim, a gente está vivendo esse momento histórico, que por um lado cria uma ansiedade, uma angústia muito grande em todo mundo, né? Às vezes eu viro e falo assim, olha, eu vou voltar, a vontade de voltar ao jornalismo que está lá, que está tudo resolvido, né? Mas por outro lado, vem um desafio muito grande. A gente está vivendo, nós estamos sendo pioneiros de algo novo, né? E a educomunicação é a possibilidade de você repensar essa comunicação que está aí, né? Quer dizer, em que medida o jornalismo ele dialoga com as artes cênicas, né? Em que medida as artes cênicas ela dialoga com as relações públicas, né? Então, a educomunicação, talvez, espero que consigamos, né? Vocês aqui, nós lá e os outros cursos que aparecerem em país afora, que consigamos criar essa possibilidade interdisciplinar, né? Que a educomunicação, em um primeiro momento, ela permite. O Azeite Galo, ele fez a seguinte publicidade: o nosso azeite é rico, o vidro é escuro porque é o segurança, né? Então imagina, dentro desse contexto de diversidade e tudo mais, imagina o que virou isso aí. Aí o caso chegou no CONAR, que é o Conselho Nacional de Regulamentação Publicitária, para analisar. E o CONAR falou, essa publicidade, ela incita racismo, e mandou retirar do ar. Suponhamos que a agência de publicidade ela tenha uma figura chamada educomunicador. O educomunicador, ele não vai fazer criação, ele não vai ser o contato, ele não vai ser nada. Ele vai ser um elemento que está ali, que vai analisar, que poderia impedir essa peça publicitária de sair. Ele falaria, essa peça publicitária, nesse momento histórico, ela é indevida, né? Dentro de uma redação, ele poderia pensar, olha, um suplemento que tivesse um jornalismo aprofundado, um jornalismo que linkasse com as outras coisas, poderia ser interessante. Quer dizer, ele seria um elemento que o tempo todo estaria dialogando com os profissionais da área para fazer um produto melhor, né? Então ele seria um gestor, né? E dentro do ambiente escolar, que é um outro universo que ele trabalha, mas eu não trabalho nesse universo escolar, mas dentro do universo escolar que ele trabalha, ele pode ser aquele que é transversal. Então ele pensa as disciplinas, as escolas, e cria essa interdisciplinaridade, fazendo uso aí da comunicação, fazendo uso aí da mídia. Não como se fosse, olha, é algo bonitinho para os alunos, para a aula ficar mais agradável, não. É aquele que vai pensar a mídia, a comunicação, como algo essencial na construção do conhecimento. Eu nem estou falando da educação, porque ainda é complicado, né? O que é educação formal, não formal. A comunicação, ela dialoga com a educação, mas não é educação. Ela é comunicação, né? Mas ela tem pontos aí de aderência. Então, assim, eu parto do princípio que a educomunicação é comunicação. E que vai dialogar com a educação, mas vai dialogar com várias outras áreas também. Durante muito tempo, a gente pensava que o público, ele era um público passivo, né? O século XXI não é mais isso. O nosso enfoque não deve ser mais
se a televisão, a Rede Globo, ela domina ou não, se aquele programa ele domina ou não a população. A gente deve ter um enfoque diferente. Como é que esse público ele se torna de fato ativo? Porque ele tem todas as ferramentas. Não importa se é a Rede Globo, a Rede Record, qualquer coisa, colocou uma informação. Se espera um público ativo, que ele vai lá, ele pega aquela informação e ele vai reprocessar, ele vai ver, olha, o que a internet está dizendo, o que os outros estão dizendo, e ele constrói a sua própria comunicação. Então, o construir a sua própria comunicação não é só ele ir lá e fazer uma página ou qualquer coisa, é ele reprocessar as informações que ele está recebendo e rejeitar ou adequar conforme as suas necessidades enquanto sujeito.